Nosso tema de hoje é transição planetária. A doutrina nos diz que todos os mundos foram criados do primitivo e assim vai subindo a escala da evolução, tanto no material quanto no moral, no ser real que somos, espíritos imortais. Então, do princípio, nós éramos um mundo primitivo. Em determinado momento, passou ao mundo de provas e expiações. E já estamos agora no limiar de um planeta de regeneração. Isto é, tudo vai mudar. Parece uma utopia falando isso aqui e agora, diante de guerras e desavenças pelo mundo todo. Mas é uma realidade. A doutrina espírita nos diz isso. Agora, vamos ver o que o Cristo nos diz sobre a transição planetária. Para ver que isso não é questão ou ideia apenas do Espiritismo. O Cristo nos diz: tempos virão que haverá a separação do joio do trigo, e os justos herdarão a terra. Isto é a transição planetária, dita, bem colocada pelo Cristo. Agora, Deus, sendo amor e bondade suprema, o que Deus vai fazer com esse joio? O trigo vai herdar a terra, são os justos. E será que os outros serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente? O Cristo diz assim a esse respeito: nenhuma de minhas ovelhas vai ficar desgarradas, todas retornarão ao abismo. Agora, outro ponto bíblico também para se observar essa questão da transição planetária e a separação do joio do trigo. O que Moisés nos fala? Adão e Eva expulsos do paraíso, do jardim do Éden. Onde é este jardim do Éden? Até hoje, diante de toda a evolução tecnológica, ninguém descobriu onde ele fica. A doutrina espírita nos diz que ele fica a 42 anos-luzes distante da Terra, na constelação de Rocheiros, no sistema de Capela. Um mundo que foi criado, assim como a Terra foi, primitivo, passou a provas e expiações, e em determinado momento nos salta para um planeta de regeneração. Assim como o joio vai ser expulso, está sendo já expulso da terra, naquele tempo, também centenas e centenas, ou melhor dizendo, milhares de espíritos foram expulsos daquele sistema planetário, o qual ficaram conhecidos no nosso meio como Adão e Eva. Só que não é um casal Adão e Eva, são milhares e milhares de espíritos que foram degradados da terra. Questionamos, e é necessário que se pense nisso, mas Adão e Eva foram os primeiros. Caim mata Abel. Caim sai pelo mundo afora, nas terras de Ur, encontra uma cidade bem desenvolvida, conhece uma moça e casa. Era só dois homens, um matou o outro e aquele encontrou uma mulher. Então, tem mais gente ali. Não era só Adão e Eva. Nos diz a doutrina espírita que esse degredo do sistema de Capela para a Terra, quando era primitivo, começou há 15 mil anos atrás, antes de Adão. Adão e Eva, hoje conhecido por nós na doutrina espírita, são os hebreus, o povo escolhido por Deus. Mas como assim o povo escolhido por Deus, expulsos do paraíso e padecem e sofrem até hoje? Eles tinham uma consciência do Deus único e falavam sobre o Deus único, mas tinha vaidade, orgulho e presunção. Assim foram degradados naquele sistema de Capela. Então nós temos no nosso meio o primeiro ponto. Quando este ponto começou a ser um planeta de provas e expiações. Existiam os povos primitivos do planeta, os espíritos oriundos do planeta Terra, vieram aqueles outros espíritos, vamos dizer,
Falando de novo, Adão e Eva foi o primeiro ponto da transição de primitivo para provas e expiações, onde eles, joio, degradado, chegam na Terra com um conhecimento milenar de outro sistema, assim como nós temos o nosso conhecimento hoje, mesmo na nossa moral, vamos dizer, aqueles que serem o joio e degradado, vão chegar em outro planeta com conhecimento tecnológico. Vão auxiliar como nos auxiliaram no passado. A descoberta do fogo, a invenção da roda e tantas outras coisas. Então, nenhuma das ovelhas vai ficar perdida. Cristo vai auxiliar todas elas. Segundo ponto da transição planetária, já começando de primitivo, provas e expiações para regeneração, podemos dizer o momento, o marco histórico, a CBC, o antes e o depois do Cristo. Quando Cristo chega, já começa a se trabalhar a transição planetária. O novo mundo que ele fala, o reino do céu está próximo. Ele veio trazer a boa nova, tirar aquela ideia do olho por olho e falar do amor ao próximo. Ali começa o trabalho já da espiritualidade, nos trazendo essa transição planetária para um mundo de regeneração. Mas isso começou bem antes do tempo do Cristo. Isaías, Zacarias e Mequias já falavam da vinda do Messias há 500 anos antes do Cristo vir. Então eles já estavam preparando, assim como o próprio João Batista falava, já falava do Cordeiro de Deus que estava prestes a vir, a tirar o pecado do mundo. Então essa transição planetária, desde o princípio dos tempos, ela é lenta, paulatinamente vai se desenvolvendo e se confunde as escalas do primitivo, provas e expiações. Parece que na atualidade, já na transição, tem pessoas primatas no nosso meio, fazem coisas tão horríveis que parece que é mentira que essa transição planetária não está acontecendo, mas está acontecendo. A doutrina espírita nos fala disso. Haroldo Dutra, estudando as primeiras obras do André Luiz com Chico Xavier, na década de 40, e ele diz, bem antes, no ano de 1900, até a década de 40, um pouquinho mais adiante, o inferno estava assim, em lotação total. Não tinha mais onde botar espíritos perversos. Então começa já o degredo daqueles que já não vão ficar mais na Terra. Daí mesmo, do próprio umbral, já são direcionados a esse novo planeta que está sendo desenvolvido, trabalhado pelo próprio Cristo. Então diz ele que, na atualidade, praticamente o inferno, mesmo que tenha muita gente, mas fazendo a comparação com aquele tempo, está vazio. Muitos e muitos já se foram. Os que hoje vão para lá, mesmo que ainda tenha a dureza no coração, nem se comparam com aqueles dos tempos das cruzadas, da Inquisição, das guerras dos grandes impérios que conquistavam nações e matavam tudo a pata de cavalo, como dizia. E então, hoje, o próprio inferno, o umbral já mais calmo, mais sereno. Muitos e muitos que estão lá ainda vão renascer aqui, são justos e merecem essa oportunidade nessa nova era que vai se assentar sobre o planeta. Mas outros, bem renegados, já estão sendo degradados. Essa semana, olhando sobre esse tema, o Divaldo Franco nos fala, são milhares e milhares, pode-se até dizer milhões de outros espíritos superiores de luz. Ele ainda faz assim, tem aqueles que a gente pode imaginar que nem Chico Xavier, que é um exemplo para nós brasileiros e no mundo afora, que vão vir renascer no mundo todo, não é Brasil, é o planeta inteiro. São milhões de espíritos chegando, e outros muito além da moralidade, do conhecimento, se comparando com o Chico Xavier, muito além do Chico. Então, isso que a gente acha que é difícil, que é impossível, é uma página de um livro. É só virar a página, é questão de uma nova geração chegar. E a gente vê hoje a geração nova, criancinhas pequenininhas, aguçada na arte, na música,
na matemática, em qualquer área da ciência, só olhar na internet ali a gente vê coisas que a gente se impressiona, são espíritos novos chegando, de todo o conhecimento nos trazendo. Então, aqueles que vão desencarnando, que são rebeldes, já estão sendo conduzidos diretamente para outro sistema, sendo joio, mas pelo amor de Deus e de Jesus, transportado com amor e carinho, assim como foi Adão e Eva para cá. Vão chegar lá, ser bem recebidos e ensinar os primatas daquele planeta, daquele novo sistema que está se desenvolvendo, auxiliar eles na tecnologia, e quem chegar lá na condição de tais hebreus vão ensinar o amor ao Deus único. E assim Haroldo Dutra nos coloca, para a gente observar essa transição planetária aqui na Terra. Qual é o marco para nós observarmos aqui? Assim como a gente olha o inferno, como foi relatado, que está vazio, não quase ninguém lá, a gente vai observar a sociedade aqui. Nessa virada de página desse livro da vida, nós vamos olhar assim, mas o que está acontecendo aqui? Os presídios estão quase vazios, poucos crimes, aquela barbaridade que acontecia não está acontecendo mais, hospitais estão esvaziando. Então esse é um marco que a gente vai conseguir olhar e ver, assim como a gente se deitar o olhar do aqui e agora, do horror que a gente vive, há 100 anos atrás era pior. Então a gente vê que de 100 anos para cá muita coisa na sociedade mudou para melhor. Mas como a gente está fechado no aqui e agora, parece que o mundo está perdido. Hoje não tem escravatura, hoje tantas coisas mudou na sociedade, os direitos do homem e da mulher, a política em si, e esses espíritos, muitos e muitos deles vão vir focados na política e na lei civil, para mudar o sistema e tudo andar corretamente. E aí o que falta para esse grande salto dessa transição planetária? Eles nos colocam também. Muitos já foram embora, milhares estão chegando, falta um detalhezinho. E o engraçado é que eles dizem, os ditos tribo que vão herdar a Terra, que estão atrapalhando a transição planetária. Vamos dizer que nós aqui somos herdeiros, os justos que vão herdar a Terra. Qual é o nosso comportamento hoje na sociedade? Vamos pegar como um gancho a guerra que está acontecendo. Uns estão torcendo para Israel, outro para a Palestina, para aquele outro comando que está lá infiltrado para vencer a guerra, outros são contra, ferrenhamente contra Israel. Então a nossa mente está ali, pensando nisso, como que nós, sendo joio ou sendo trigo, vamos elevar o nosso pensamento nesse tipo, quando nos caberia apenas a serenar e fazer uma prece. Eles dizem que nós estamos nos comportando como o povo de Israel, quando foram os judeus, os hebreus, foram libertados do Egito, conduzidos por Moisés. Moisés desencarna, Deus passa a missão a Josué. E eles estão à beira do Rio Jordão, já fizeram toda a caminhada, estão ali naquele momento para transpassar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida. Então chegam ali, montam o acampamento, como nós estamos acampados aqui agora, esperando essa grande transição planetária. Josué vai conversar com Deus, pedir a permissão, porque ainda tem uma batalha em conquistar Jericó do outro lado. Josué se afasta do acampamento, tenta conversar com Deus, mas Deus não se manifesta. Aí ele volta, calado, cabisbaixo, e diz para o grupo: Deus não conversou comigo. O tempo passa, Josué vai de novo conversar com Deus, Deus não se manifesta, e diz: mas o que está acontecendo comigo? O Senhor nos esqueceu? E aquela turbulência já começa naquele grupo, no acampamento. E assim ele se prepara de novo e vai conversar com Deus. E Deus se manifesta. Aí conversa, diz particularidades para Josué. O que está acontecendo?
Aí ele, sorridente, feliz, volta e o povo vê ele se aproximando, alegre. E ele diz: ó, hoje Deus conversou com Josué. Então ele chama os chefes de cada tribo e fala para eles o que Deus chamou a atenção. Para que eles dividissem as tribos e conversassem um com um, no sentido de que o povo, naquele tempo todo, desde que passaram o Mar Vermelho, desde que Moisés recebeu as tábuas, eles já começaram a ficar rebeldes. Fizeram o bezerro de ouro. Esqueceram, quando estavam perdidos no deserto, que Deus fez aquela redemoinho gigante que conduzia eles como uma busca até a terra prometida. E à noite, aquele redemoinho ficava incandescente, iluminava o acampamento para eles se proteger de assaltantes, qualquer coisa parecida que viesse trazer desconforto ao acampamento. Quando estavam com fome, Deus fez o maná cair do céu. Mais adiante, a captura das perdizes nas redes. Deus estava sempre cuidando de particularidades, coisas íntimas, e naquele momento eles já estavam há um bom tempo com intrigas no grupo, desavenças de tirar a vida um do outro. A fé estava fria. Então Deus diz para Josué: é impossível que as águas do Jordão se abram para que eles passem, porque tudo é mente, é vibração, é pensamento. Então a mente deles estão duvidando de tudo que eu fiz por eles. Então a fé está fraca, está quase morta. Então que eles se reúnem em grupo e comecem a relembrar aqueles bons momentos que eles tiveram na condução com Moisés e depois com Josué. Então eles começam a conversar os grupos e começam a relembrar e montar um caso um para o outro. Até crianças que já tinham nascido ali não conseguiam, não conheciam a história deles, foram 40 anos a caminhada no deserto. Então começaram a relembrar tudo que Deus fez por eles. E a fé começa, e o pensamento fica vibrando em emoção e sorrisos, e Josué olha e vê: agora é o momento, e dá grande ordem, vamos levantar acampamento. E que a arca da aliança vá na frente. E assim o sacerdote pega uma arca em mão. Quando o sacerdote bota o pé nas margens, o rio se abre e eles passam. Mas estão vibrando, tem pensamento, tem sintonia, e assim eles vão e conquistam Jericó. Hoje, ainda, Israel padece, ainda tem desavenças terríveis, não só lá, mas no mundo todo, na intimidade de cada nação. Então, eles dizem que para nós está faltando só isso também. Quando a gente vê qualquer crime na televisão, a gente já quer, no nosso pensamento, como se fosse um filme, torcendo para o mocinho. O bandido foi preso, fez um crime bárbaro. Qual é o nosso pensamento? Que ele seja preso, punido, e que seja severamente, dependendo do que ele fez. Muitas vezes estamos 2, 3 na sala, conversando e vendo o jornal, um diz assim: esse aí vai pegar 5 anos de cadeia. Ah, mas é muito pouco, tinha que pegar muito mais. E pena que no Brasil não tem pena de morte, ou prisão perpétua, porque não era assim. O nosso pensamento é completamente o oposto do que o Cristo nos ensina. Porque para aqueles que são as boas ovelhas, como se diz, Cristo não veio para esses, veio para os pecadores, para os sofredores. E a gente está emitindo, imagina no horário do Jornal das 7, milhões e milhões de brasileiros reunidos à frente da televisão, e aquele pensamento, automaticamente a nossa energia física, orgânica, aquilo nos movimenta cheio de ódio com aquela cena terrível. Então, não tem Rio Jordão que se abra devido ao nosso pensamento. A nossa vibração psíquica está muito baixa, a gente se deixa influenciar. Uma vez, vendo um testemunho do Chico, que de vez em quando vão largando, e o Chico
comprando jornal, olhando as notícias, só na página policial e anotando tudo num papelzinho. O colega dele olhou e viu que o Chico, e ficou observando dias e dias, e o Chico só olhava o crime. Não se interessava pela sociedade e nem por esporte, por nada. E Chico, estou curioso, por que que só olha o crime? É para orar por aqueles que perderam a vida, que foram assaltados, aquela coisa toda? Eu disse, não, eu só faço prece pelo criminoso, para que ele se reerga. Os outros também a gente faz, mas é outro trabalho. Esse aqui agora é só para os criminosos, esses que são os carentes da morte, esses que estão precisando de Jesus. Então, o pensamento dele, um dia vai ter que chegar a ser o nosso pensamento. É uma educação de pensamento, como o próprio André Luiz falando na pátria espiritual. Quando ele começou a trabalhar com a equipe do nosso lar, tiveram que levar ele para um estudo especial só para a educação do pensamento. Ele chegava ali e já pensava outra coisa. Bem relatado assim na obra do nosso lar. Tem uma campainha que capta a vibração do pensamento e toca. Que nem a gente vê no Big Brother, quando eles vão falar besteira, palavras obscenas, aquela campainha toca, corta a voz. E assim o André Luiz estava ali naquele momento. O pensamento dele estava impresso, aquela coisa toda, aí pensava lá no lar dele na terra, que a esposa dele estava com outro, já tinha arrumado um outro marido, já disparava a campainha. Outra cena, outra coisa, um malfeitor que foi recolhido no nosso lar, ele ia de ajudar e já ficava pensando o que aquele cara fez. Tocava a campainha também. Então, para nós, a campainha não para de apitar. Educação de pensamento, vibração. E o pior não é isso, eles nos dizem. Ainda tem o pior, é no lar, pais e filhos, esposa e esposos. Ali que vai sair a grande energia sublime para essa transição planetária. Mas claro, o que tiver que ser, será e vai ser. Já estão renascendo no nosso meio milhões de espíritos angélicos, podemos dizer, e essa transição vai acontecer. E aqueles que não acompanhar serão degradados, vão seguir naturalmente de arrasto, como eles dizem, não tem outro jeito. Vai mudar. Na pátria espiritual, já deram uma sentença. O planeta Terra está pronto para a grande transição planetária. Está faltando ajustes. E um dos ajustes é a nossa mente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Agradecemos a Deus e a Jesus por esse momento.